Olá, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Quem vos fala é o pastor Vinícius Sete e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sonhos. Como interpretar sonhos? Como saber se aqueles sonhos eles são de Deus ou não são de Deus? Bem, existem sonhos que nós sabemos que não são de Deus. Por quê? Porque muitas vezes comemos demais, estamos ansiosos, preocupados e sonhamos coisas que não têm início, não têm fim. Coisas sem pé e sem cabeça, no dito popular. No entanto, quando Deus fala, o sonho é diferente. O sonho vem com uma instrução de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nos guardando de algo, muitas vezes nos livrando de algo. Eu quero contar uma experiência para você que eu tive no ano de 2017. Antes disso, eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Números capítulo 12, no versos 5 e 6. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo. Em visões, em sonhos, falo com ele. Olha que palavra tremenda essa. Deus se revela através de sonhos. Deus fala através de visões e de sonhos. Mas a Bíblia fala aqui que Deus se revela a profetas. E também no verso de número 7 diz assim: não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Outra qualidade para Deus dar sonhos proféticos é que aquela pessoa é fiel na casa de Deus. Aquela pessoa é fiel na presença de Deus. Então Deus avisa ela, Deus fala com ela, muitas vezes para livrá-la de alguma coisa. Mas pastor, eu não sou nem evangélico e tive um sonho, que o sonho que eu tive aconteceu. O sonho que eu tive, tudo aquilo que me foi mostrado aconteceu. Óbvio, todos os seres humanos têm traços da revelação de Deus. Se não fosse o pecado, nós teríamos revelações perfeitas do futuro. No entanto, o pecado quebrou isso, mas ficou traços. Quer ver? Quando você chega num lugar e parece que você já esteve naquele lugar, parece que o cenário é um cenário que você já conhecia. E algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas sabem até o que a outra pessoa vai falar. É como se fosse um print do futuro, que você parece que já esteve ali, já conversou, já sabe o que a outra pessoa vai dizer, já sabe o que a pessoa vai falar. Algumas religiões dizem que isso é reencarnação. Eu não acredito em reencarnação. Eu acredito nisso que eu estou pregando para você. Todos nós temos traços da revelação de Deus. A ciência, ela pode até mesmo testificar diferente. Ela pode dizer que isso é diferente. No entanto, eu acredito nas coisas espirituais. E eu acredito sim que nós temos pressentimentos. Eu acredito que nós somos sensíveis a termos revelações, pressentimentos. Sabe quando uma mãe sabe que algo ruim vai acontecer com seu filho, ela tem aquele pressentimento. Tem pressentimentos que não são de Deus, mas tem pressentimentos que são avisos. Tem pressentimentos porque a revelação que há em nós sabe que tem alguma coisa errada. Então, eu acredito que o ser humano ele é sensível a coisas espirituais e que ele tem muitas revelações através de sonhos. Mas mais de 90% das pessoas, por não ter o espírito profético, por não ser uma pessoa que busca a Deus, não tem interpretação do que sonha. Mais de 90% das pessoas sonham e não sabem interpretar. E por não saber interpretar, elas muitas vezes pagam um preço muito alto por isso. A Bíblia diz, e esse texto que eu vou ler para você, vai trazer para você um pouco de entendimento sobre isso. Números capítulo 12, verso 6. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Ou seja, Deus fala com o profeta através de sonhos e visões.
Mas aqui está falando de coisas que Deus revela, quando a pessoa sabe interpretar. O grande problema é que nós temos sonhos e nós temos visões que nós não sabemos interpretar. E tem sonhos que Deus nos dá. E tem sonhos que a revelação de Deus que está em você também traz alguns sonhos que falam do futuro, que falam de situações e que você não sabe bem o que é, aquilo lhe perturba e alguns dias depois aquilo acaba acontecendo. É por isso que tem que buscar Deus, para que todo sonho tenha interpretação, para que toda visão que Deus te der, você venha saber o que Deus está falando com você. Eu quero lhe contar o que aconteceu comigo no início do ano de 2017. Estamos em 2018, mas esse sonho que eu tive no início do ano de 2017 foi marcante na minha vida. E eu quero mostrar para você 3 imagens dos meus sonhos. Essas imagens eu peguei da internet, mas eu vou explicar para você cada sonho que eu tive. Aqui nós vemos um carro, tá? Você está vendo um carro, é um Golf, e esse foi o meu primeiro sonho no ano de 2017. Nesse primeiro sonho que eu tive em 2017, Deus me mostrou que eu havia comprado um carro, e esse carro aparentemente era um carro bom. Eu cheguei em casa com ele e mostrei para minha esposa. Eu disse para ela, Ariane, é o nome da minha esposa, troquei de carro. Ela disse, como que você trocou de carro? Eu disse para ela, vem ver. Quando ela saiu para fora de casa, ela viu esse carro aqui. E esse carro aqui era inferior ao carro que nós tínhamos. E ela começou a olhar aquele carro. Quando ela foi para o porta-mala do carro, o porta-mala estava pintado de amarelo, com uma tinta muito comum. E ela disse, nós não vamos ficar com esse carro. Vai lá e devolve, você sabe como é que é mulher. Ela disse, vai lá e devolve. Nós entramos dentro do carro e ela começou a me questionar. Ela disse assim, como é que você troca o nosso carro? Como é que você não faz o negócio direito? E começou a falar comigo e eu disse, não, eu tive que vender, eu tive que trocar. E fui falando para ela, eu tinha que vender, eu tinha que trocar. Ela disse, não, vamos lá devolver, e o sonho se encerrou. Esse foi o primeiro sonho. Tive um segundo sonho alguns dias depois. Nesse primeiro, eu não tinha entendido muito o que Deus estava querendo falar comigo. Então eu tive um segundo sonho. O segundo sonho que eu tive foi com um rio parecido com esse. Eu havia chegado de carro a um interior, a uma colônia, e eu estava junto com alguns irmãos da igreja. Descemos do carro e eu disse para eles, vamos até o rio, quero mostrar para vocês uma área. Nós saímos dentro do carro, passamos uma cerca e fomos até bem perto de um rio, parecido com esse. Não é igual a esse, mas é parecido com esse. E nesse sonho, de repente nós ouvimos algumas pessoas chegando, eram 2 homens. E aqueles homens estavam dizendo, vocês estão em propriedade particular. E começaram a atirar. E quando eles começaram a atirar, nós saímos correndo dali e voltamos para a estrada. Então, quando voltamos para a estrada, o carro já não estava mais ali. E nós saímos correndo daquele lugar. Esse foi o segundo sonho. E aquele homem gritou algo e depois, quando eu saí, eu li uma placa que dizia assim, propriedade particular. Muito bem. Vamos para o terceiro sonho que eu tive. O terceiro sonho que eu tive foi, eu estava em uma via, minha esposa estava no banco de trás, eu estava dirigindo o carro, olha só, mais uma vez o carro no sonho. E do lado de mim tinha uma pessoa que eu não conseguia ver o rosto. Eu estava numa via e esse lugar estava no outro lado, que parecia uma universidade. No entanto, no meu entendimento, naquele sonho, era uma igreja. E bem aqui na frente tinha 2 porteiros. E eu fui cumprimentá-los, abri o vidro do carro e fui cumprimentá-los. Quando eu os cumprimentei, eu caí num buraco.
Mas logo que eu caí no buraco, uma vala muito grande, eu consegui sair daquela vala. E a minha esposa disse assim: você não viu o buraco? Eu disse para ela: meu amor, eu cruzei aqui 17 vezes nesse buraco e as 17 vezes eu caí nesse buraco. O que Deus estava falando comigo nesses 3 sonhos que eu tive? Bem, o que eu acredito que Deus estava falando comigo é o seguinte: precipitação. Você viu que no último sonho que eu tive, eu disse para minha esposa que eu havia caído 17 vezes naquele buraco. 17 do ano 2017, profético. Você tem que prestar atenção em sonhos em relação a coisas que se repetem e a números também. Deus estava falando comigo, depois eu fui orar sobre esses 3 sonhos, porque eles aconteceram em menos de um mês, os 3. Os carros representam o ministério. Hoje eu sou um pastor de várias igrejas e Deus naquela época, 2017, falou muito forte comigo sobre precipitação. Por quê? Porque no primeiro sonho eu sonhei com um carro que eu havia trocado, que não fiz um bom negócio, ou seja, me precipitei. E a minha esposa, ela estava representando Deus falando: por que você não esperou? Por que você não me consultou? Por que você foi precipitado? Por que você fez as coisas assim? Então Deus falou comigo sobre precipitação. No segundo sonho, eu entrei numa propriedade particular porque não li a placa. Eu não li a placa que estava escrito propriedade particular, eu só li a placa na volta, ou seja, depois dos tiros. Precipitação. E no terceiro sonho, quando eu caí naquele buraco e eu disse 17 vezes eu caí aqui e não me dei conta, o que eu estava dizendo é: eu não estou prestando atenção. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo sobre precipitação. Então, como eu recebi esse sonho no início do ano 2017, todo o meu ano eu carreguei a palavra da prudência e da oração à frente de qualquer decisão que eu havia de tomar. E você sabe que eu passei por cada situação em 2017, foi cada momento onde as pessoas queriam até mesmo que eu tomasse uma decisão imediata em relação a negócios, em relação a situações no ministério, mas eu acredito assim que Deus falou muito comigo na questão de ministério, sobre não se precipitar. Então, toda vez que alguém me pedia uma resposta de algo que era realmente importante, eu dizia: vamos orar, em seguida eu lhe dou uma resposta, em seguida falo com você. E eu orava, eu procurava analisar antes de tomar qualquer direção. E você sabe que isso me livrou de cada coisa. Deus desfez cada laço, porque consegui interpretar os sonhos que Deus estava me dando. E eu poderia aqui contar outros sonhos que Deus me deu, mas eu quero deixar essa palavra com você. Você tem que aprender a discernir, interpretar o que Deus fala. E 2 coisas são básicas para essa interpretação. Primeiro, fidelidade a Deus. A Bíblia diz que Moisés era fiel em toda a casa. Você serve a Deus, você é fiel, então busca que Ele vai dar uma resposta a você. E segundo, se você é profeta de Deus, se você tem tido revelações frequentes, é porque você tem um dom de Deus, é porque você tem uma unção de Deus e você tem que aprender a buscar essa revelação do Senhor. Muitas vezes Deus me dá sonhos sobre irmãos da igreja e esses sonhos que Deus me dá são exatamente o que a pessoa está passando, exatamente o que ela está vivendo. Por quê? Porque eu tenho um espírito profético na minha vida. Eu acredito que eu ajudei você um pouco sobre interpretar sonhos, conhecer a voz de Deus. Que Deus te abençoe, acesse nosso canal, inscreva-se e que Deus te abençoe. Compartilhe até na sua célula, compartilhe no seu grupo caseiro. Eu tenho certeza que pode esclarecer muitas coisas sobre dons espirituais,
sobre sonhos, sobre visões. Deus te abençoe, um forte abraço em nome de Jesus. Olá, gente querida, que Deus abençoe a tua vida e toda a tua família. Hoje nós vamos falar de coisas dentro de casa que não poderiam estar em casa. Por isso, hoje você vai aprender a tirar 3 coisas de dentro da sua casa. 3 coisas que podem estar atraindo o mal para dentro do teu lar. O que eu vou trazer para você aqui, talvez você não tenha ouvido em nenhum outro lugar, mas que é importante você prestar atenção naquilo que tem entrado dentro da sua casa. O mal, ele só entra por portas. Ele não pode entrar num lugar se não for convidado. Aí você diz assim, poxa, mas eu não convidei os demônios, nem o diabo para entrar na minha casa. Os demônios estão sempre circulando nos ares, nas ruas, nas esquinas. Eu sei que pode parecer uma coisa estranha o que eu estou falando para você, mas no mundo espiritual, essa é a realidade. Então, eu vou ajudar você hoje a fechar 3 portas na sua vida. E se você quer que eu ajude você, eu peço já, desde agora, que você deixe a sua curtida nesse vídeo. Por gentileza, deixa aí o teu like, para que esse vídeo possa também ajudar outras pessoas. E, se você puder, manda para 3 pessoas este vídeo. Da mesma maneira que eu vou lhe abençoar com 3 ferramentas, eu quero pedir para você mandar para 3 pessoas este vídeo agora. E se tem alguém que está aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal, te inscreve, porque eu vou ensinar para você sobre mundo espiritual e principalmente eu vou te ensinar sobre a voz de Deus, como ouvir a voz de Deus, como discernir a voz de Deus. Então, já te inscreve aqui, porque eu estarei orando pela tua vida e intercedendo por você. E eu quero começar esse vídeo hoje com um versículo da palavra de Deus, que é Isaías capítulo 41, verso 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita. Não tenha medo. Deus está com você. Essa é a palavra que eu tenho da parte de Deus para a tua vida hoje. Você pode estar passando por uma situação que você nunca passou. E isso está trazendo insegurança para você, está trazendo tristeza, dúvida. Bem, o versículo que nós lemos é: não tenha medo, pois eu estou com você. Quem está com você? Com quem você tem dividido a sua vida? Será que você tem colocado a tua fé em Jesus? Porque a sua fé em Jesus vai ser a tua segurança em todo o tempo aqui nessa terra. E uma coisa importante é que quando Jesus está na nossa vida, nunca estaremos só. Nunca, jamais. Então, anota aí as 3 coisas que eu vou falar para você, certo? Anota aí 3 coisas que eu vou falar para você. Primeiro, pare de carregar dólar como patuá de sorte para você. Se você tiver dólar para comprar, dólar para guardar, é uma coisa, não tem nada a ver. Agora, se você tiver uma nota de $1, uma nota de $100 ou uma nota rara, por exemplo, de dólar na sua carteira, você está abrindo a porta para que algo se apegue à tua vida financeira. Você está deixando tua vida financeira no destino incerto. Isso não vai atrair sorte para você, ao contrário. Você está abrindo uma porta espiritual. Eu volto a dizer, se você mora nos Estados Unidos e você tem dólar,
Isso é uma coisa comum, normal. Agora tem pessoas que guardam $1 na carteira para atrair sorte, atrair prosperidade, atrair dinheiro. Ainda que essa seja uma das principais moedas do mundo, ainda que seja uma moeda de grande valor, você não deve ter ela como objeto de sorte, porque se a sua sorte não estiver em Cristo e nos princípios espirituais da sua palavra, e como diz um amigo meu, no seu trabalho estratégico, você não vai conseguir ter prosperidade na sua vida. Não é dessa forma que a prosperidade entra. A segunda coisa que você tem que ter cuidado para não entrar na sua casa é se você pede coisas emprestadas dos outros e não devolve. Pedir as coisas emprestadas e não devolver, além de ser uma mania feia, abre portas no mundo espiritual. Então, não peça coisas emprestadas e esqueça dentro da sua casa. Porque pode até parecer que não, mas isso abre uma legalidade espiritual. E qual é a mensagem que você está passando ao pegar uma coisa e não devolver? Você está roubando. Abre uma porta espiritual. E às vezes a gente até diz assim, não, mas eu esqueci, profeta, eu peguei uma coisa emprestada, me esqueci de devolver para a biblioteca, me esqueci de devolver para um amigo meu. São aí que as portas vão se abrindo. Quando você toma ilegalmente algo que não é seu, ainda que você justifique por esquecimento, você está abrindo uma porta espiritual. Eu tenho certeza que ninguém disse isso para você porque eles também fazem isso. Então eles não podem falar disso. É por isso que ninguém falou sobre isso para você. Alguém tem que ter legalidade para falar isso que eu estou falando aqui. Mas o que tem de gente que pede emprestado e não devolve, eu não estou falando nem de uma mania feia, eu estou falando de uma porta espiritual que você está abrindo. Pediu o cortador de grama para o vizinho, está há 6 meses na sua casa e o vizinho está sem cortar a grama dele. E a terceira porta que eu quero hoje passar aqui para você, eu tenho me preocupado muito com isso. Eu não sei se é porque eu tenho ganhado muito presente, né? Talvez você diga assim, puxa, profeta, mas isso é uma coisa boa. É uma coisa boa dependendo de quem você recebe, sabe? Eu recebo muitos presentes, mas não posso ficar com a maioria. Eu só fico com presentes que eu realmente sinto de Deus que eu devo ficar. Caso contrário, eu não fico com eles. Mas tem gente que desconsidera esse conselho. Tem gente que bota para dentro tudo que ganha. Tudo que ganha, bota para dentro. Tudo que entrar na sua casa tem que ser consagrado. Mas mesmo que seja consagrado, você tem que manter os seus ouvidos abertos. Porque alguma coisa Deus pode dizer para você, com isso você não fica. Gente, a coisa mais triste, a maldade das pessoas. Você sabe que todos os dias eu estou fazendo bem aqui para as pessoas. Eu não faço mal para ninguém, procuro fazer o bem. E quando eu penso que estou lesando alguém, eu retrocedo e mudo completamente o meu foco. Eu quero uma vida sem enrosco, sabe? Eu quero uma vida sem enrosco. E mesmo assim tem gente que faz maldade para mim. Tem gente que tem a capacidade de fazer coisas terríveis e me dar um presente consagrado. Eu já vi demônios em coisas. Aí você diz, poxa, mas isso é uma loucura, profeta. Eu estou lhe dizendo. É por isso que nós precisamos
ter o discernimento espiritual do que a gente está ganhando. Uma das coisas que eu acredito que você não deva usar, tá? Eu acredito que você deve dar para alguém, é se você ganha roupa íntima. Eu acredito assim que roupa íntima não tem que usar a roupa íntima que você ganha, né? Os homens, as cuecas, e as mulheres, as roupas íntimas, né? Calcinha, sutiã. Eu não acredito que você deva usar isso. Puxa, profeta, mas se uma pessoa fez isso de bom coração, eu acredito que alguns presentes íntimos é perigoso você colocar para dentro de casa. É perigoso você colocar algumas coisas para dentro de casa. E uma outra coisa que você tem que cuidar, tá? E daí eu peço que você tenha cuidado nisso, mas você tem que cuidar em relação a doces que você ganha. Muita maldade é feita com doce. Tem doces que eu ganho, né? Quando eu sinto que eu tenho que ficar. Agora, muitos eu não fico, eu dou. Não é que eu transfiro a maldade, não. Eu não transfiro. Mas é que o mal é direcionado. Eu estou sempre ensinando isso para vocês. Lembra que eu ensino isso para vocês? O mal, ele é direcionado. O mal é direcionado. Ou seja, geralmente a maldade é feita para uma pessoa. Então, querido, tenha cuidado com essas coisas. Tenha cuidado com essas coisas. E tenha cuidado com coisas usadas que você ganha. Tá? Sempre desconfie disso. Por quê? Porque se a pessoa está lhe dando uma coisa usada que foi usada por ela, ou ela é generosa, tá? Ou ela é generosa e pode realmente acontecer isso, ou ela realmente está querendo transferir algo para você que ela quer que você tenha algum tipo de ligação com ela. Eu ganhei um presente de uma pessoa usado, né? Mas um presente assim que eu achei que era de grande valor, né? E Deus me falou para mim não ficar com aquilo. Não ficar com aquilo para mim, sabe? Despachar aquilo. Dar para outra pessoa. Aí depois a minha esposa disse assim para mim, mas como é que você vai dar um presente desses? Eu disse, essa pessoa quer uma ligação comigo que eu não quero ter. Essa pessoa quer ter uma ligação comigo que eu não quero ter. Então, a realidade das coisas espirituais deve ser muito importante para a gente. E eu quero pedir para você que está aqui nessa live, está junto comigo, que você comece a discernir mais as coisas que estão entrando na sua casa. Você não pode permitir com que qualquer coisa entre na sua casa. E outra coisa, eu não ia falar sobre isso nessa live, mas eu vou falar. Cuidado com objetos que você desconhece que comprou. Eu vou repetir. Cuidado com objetos que você desconhece que comprou. Então, sabe, uma cueca aparece lá digo aos homens que estão aqui, aparece lá no gaveteiro, né, no guarda-roupa. Você pensa assim, puxa, mas eu não comprei isso. Não, mas devo ter comprado e não me lembro. Não, gente. Tem coisas que são plantadas na nossa casa. Aí, sabe, eu gostaria de que você pudesse compreender um pouco mais as coisas espiritual e não achasse que é loucura. Não achasse que é loucura. Presta atenção. Você acha que para alguém colocar uma coisa dentro da tua casa, você acha que tem que usar alguém que frequentemente entra na sua casa? Não.
se há brecha, há pessoas que podem entrar, espiritualmente falando, na casa de uma pessoa. Aí você diz, puxa, mas isso é loucura total, profeta, e é coisa de Hollywood. Pensa o que você quiser. Pensa o que você quiser. Se há brecha espiritual na casa, tá? Se há brecha espiritual, pessoas podem materializar coisas na tua casa sem você saber. Agora, uma casa protegida por Deus, coberta com o sangue de Jesus, o mal não entra. Tá? Mas eu já atendi pessoas com que a maldade de outros materializou coisas dentro de casa. A pessoa vai ver, não tem a blusa que apareceu, uma meia, nem comprou, aquela meia apareceu ali. Estou falando para vocês de coisas seríssimas que acontecem no mundo espiritual. Eu deixo essa instrução para vocês aqui e eu peço que vocês repassem esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Nós precisamos fechar essas portas. Nossa casa tem que estar blindada pelo sangue de Jesus, totalmente protegida por Deus, e não podemos dar essa legalidade para o inimigo, certo? E se você quer ter uma sensibilidade maior nas coisas espirituais, conhecer mais as coisas espirituais, eu quero convidar você. Olá, gente querida, que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade. Hoje eu quero falar sobre sinais de mudança divina. Quando Deus anuncia que as coisas estão prestes a mudar na nossa vida. Eu creio que Deus fala, eu creio que Deus se revela, eu creio no poder de uma oração. Eu creio que quando você pede a Deus, Senhor, eu quero uma coisa nova na minha vida, eu quero viver os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos, Deus já começa a movimentar as coisas ao nosso redor. Deus, antes de realizar no reino natural as coisas, Ele começa a trabalhar nos bastidores, no espiritual da tua vida. E eu sei que antes de algo acontecer no físico, antes de algo materializar, é necessário que o espiritual esteja em movimento. E Deus dá anúncios e avisos proféticos a nós que as coisas estão mudando. E talvez você que está aí me ouvindo nesse momento esteja vivendo uma mudança ou esteja sentindo que algo está para mudar. Por isso, se você entrou aqui nessa live, é porque Deus vai falar algo contigo. Talvez Deus vai tirar as escamas dos teus olhos e vai começar a mostrar para você o que Ele está fazendo exatamente. Essa palavra é um sinal de Deus para a sua vida. É um sinal de Deus de que algo está para acontecer, algo bom, algo da parte de Deus, algo que Deus está trabalhando. Você não está aqui de forma aleatória. Quando o Espírito Santo, Ele me dirigiu a liberar essa palavra aqui sobre você, o Espírito Santo já estava trazendo você para essa live. Esse é o projeto de Deus. Ele trouxe você aqui para confirmar algo ao teu coração, certo? Então, Deus está trabalhando nas coisas e eu quero falar um pouco sobre isso. E se você quer viver algo novo na sua vida, se você sente que Deus está para fazer algo, escreve aqui nos comentários e escreve assim: eu creio que Deus vai fazer algo novo na minha vida. Escreve aí, eu creio. Amém? Libera essa palavra sobre o teu destino. Eu acredito muito que Deus se revela a nós. Que Deus usa pessoas, Deus usa vários meios para se comunicar. E esse é um dos meios que Deus está usando para falar com você, para se comunicar com você. Em Gênesis capítulo 31, do verso 1 ao verso 3, está escrito assim, preste atenção, certo? Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza.
Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Eu quero que você preste atenção. Deus dá sinais de que as coisas estão mudando. Jacó percebeu que o rosto do sogro dele, o semblante, não era mais o mesmo com ele. Ele percebeu que as coisas estavam mudando. Ele percebeu que as coisas estavam, de alguma maneira, já em mudança. Então, ele estava esperando, uma palavra de Deus para poder se movimentar. Deus começou a falar várias coisas com ele e muitas coisas aconteceram como um sinalizador que era tempo de Jacó se movimentar, porque um novo tempo estava sendo anunciado por Deus. A Bíblia diz aqui: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, nós entendemos que para cada início de jornada, Deus começa a falar conosco. Para cada início de jornada, Deus vai falando algumas coisas conosco. Só que nem sempre Deus fala conosco audivelmente. Nem sempre nós vamos receber uma profecia. Nem sempre nós vamos receber isso como, uma mensagem no nosso celular, um WhatsApp, não. Muitas vezes, essa mensagem de Deus, ela vai vir por meio de sinais. Os sinais divinos que vão estar ativando uma nova jornada, um novo tempo na sua vida. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus começa a falar, certo? Mas Deus usa sinais para falar. E um deles é indignações que surgem. Jacó se deu conta que o salário dele estava mudando toda hora e que ele estava trabalhando há anos já para o seu sogro, ele já havia pago a sua dívida e mesmo assim não estava conquistando nada. Então ele entendeu que as coisas não poderiam continuar do jeito que estavam. Tanto que ele foi e falou com Labão. Labão estabeleceu um salário, depois mudou várias vezes o salário. E quando isso tudo começou a acontecer, Jacó já estava percebendo que Deus estava querendo movimentá-lo dali. Eu posso dizer que aquele lugar Deus já tirou do coração de Jacó. Deus já estava tocando no coração dele que ele não poderia permanecer ali. Então indignações surgem. Esse é o primeiro sinal. É quando você não aceita mais. É quando você diz: não, eu não aceito mais essa vida. Eu não aceito mais passar trabalho, eu não aceito mais essa situação na minha vida. Eu sei que Deus tem coisas novas para a minha vida. Eu sei que Deus tem algo preparado para mim. Indignações surgem. É um sinalizador de que Deus está falando com você, que um novo tempo está chegando. Interessante que quando Deus me deu a palavra que começou a mudar a minha vida, começou a mudar o meu destino, eu estava numa conferência lá na Argentina e o pregador falou: há algo novo de Deus para você que está aqui. Há algo novo, há mais de Deus para você que está aqui. Quando ele disse há mais de Deus para você que está aqui, aquilo, parece que eu levei um murro no peito. Aquilo me impactou, comecei a chorar. E eu sei que eu recebi uma unção de Deus, porque ali foi Deus falando comigo. Ali foi Deus falando comigo que havia mais de Deus para a minha vida. E eu não sabia como que isso iria acontecer. Tanto que eu retornei à minha cidade sem nenhuma direção nova, apenas com aquela palavra dentro de mim. É isso que começa a acontecer com a gente. Deus começa a liberar palavras através da vida de pessoas na nossa vida. E a gente busca algo. Assim como eu busquei, eu sei que você busca também. E Deus vai começando a mexer com a gente e vai nos levando a coisas maiores. E eu quero declarar sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu quero que você escute essa palavra porque ela é uma palavra profética. Toda vez que Deus quer lhe movimentar para coisas novas,
Ele vai começar a liberar palavras sobre a tua vida. Você vai ouvir palavras em sermões, você vai ouvir palavras lendo a Bíblia, você vai ouvir palavras na oração, você vai ouvir palavras em sonhos, você vai ouvir testemunhos de pessoas, que aquilo vai mexer com você, sabe? E toda essa indignação que surge, né? É isso que você está buscando, isso é sinal de que Deus está trazendo mudanças para a tua vida. A segunda coisa, possivelmente você começa a ter algum tipo de perda. Porque Jacó começou a ter perdas. Ele começou a ter perdas, ele viu que ele estava sendo lesado em alguns negócios. Ele estava sendo lesado no seu trabalho. Quando você sente perdas na sua vida, e às vezes a perda não é material, sabe? Mas é uma perda de amizades, é uma perda de contratos, é uma perda de coisas que estavam nas tuas mãos e de repente saíram de forma inexplicável. E você começa a ver aquelas perdas e você diz, como é que eu perdi isso? Como é que isso aí saiu das minhas mãos? Como é que essa pessoa, né, que fazia tanto a diferença aqui na minha empresa saiu? Entenda, perdas são um sinal de que Deus está lhe levando a uma mudança. Quando Saul perdeu os animais do pai dele, ele foi reencontrar lá com o profeta Samuel. Só que ele não reencontrou só os animais do pai. Ele também encontrou o seu propósito. Ele encontrou algo novo de Deus na vida dele. Às vezes você perde algo na vida. Às vezes você perde até, não só coisas materiais, mas você perde até a alegria, sabe, de estar num lugar, o prazer de estar num lugar, porque Deus está falando para você algo. Sabe o que Deus está falando para você? Deus está falando que algo novo Ele tem para a tua vida. Então você pode ter perdido um emprego, você pode ter perdido tempo em um ministério, você pode ter perdido recursos que você, sabe, havia poupado e que você investiu e que você perdeu. Essas perdas são sinais de que algo novo te aguarda. E eu sei que toda vez que Deus sempre me disse que essa live que eu tenho aqui no YouTube diária, o Senhor me disse que essa seria uma live de direções especiais. E o Senhor está falando em direções aqui nesse momento. Eu sinto Deus falar. Eu sei que Deus está falando para você algo novo que eu estou preparando para a tua vida. Então essa perda, não considere como algo aleatório ou como uma coincidência ou como qualquer coisa. Não, isso é um sinal divino para a tua vida. Deus também começa a lhe dar ideias e estratégias novas. Foi isso que o Senhor falou comigo, sabe? Esse ano que passou, eu trabalhei muito e eu senti de Deus que alguma coisa deveria mudar na minha vida no ano de 2025. E eu comecei a orar e buscar o Senhor. Eu sabia que havia algo novo, mas não sabia o que. Eu comecei a orar todo santo dia, pedindo a Deus, Senhor, me mostra uma coisa, Senhor, me revela o que o Senhor está querendo falar. E Deus me dando sinais, Deus falando comigo, Deus me convencendo que havia algo para mim. Toda vez que eu abria a Bíblia, sabe, vinha uma confirmação de Deus e o Senhor me dando sonhos proféticos, o Senhor falando comigo, mas eu não sabia o que era. Eu só sabia que Deus estava me apontando que existia algo novo. Então, no final do ano passado, Deus me deu, sabe, eu comecei a estudar sobre o leão na Bíblia, né? Por que em Provérbios fala do leão? E eu comecei a ver que Deus estava querendo falar algo comigo, até que eu estava numa oração e o Senhor me lembrou de uma palavra profética que eu havia recebido lá atrás, onde havia muitas árvores e pessoas na volta de árvores, e eram muitas árvores, muitos grupos, e eu estava ali ministrando a todas aquelas pessoas. Aí Deus me deu a palavra Academia King no Global, onde através da academia pessoas iriam andar junto comigo e assim como eu rompi, eu iria ajudá-las, treiná-las e levá-las a ter experiências também a romperem. Então Deus me abriu algo novo. Eu quero dizer para você que quando Deus começa a lhe dar estratégias e ideias novas, Deus está sinalizando que as coisas estão mudando no seu futuro. E aí Deus começou a mudar várias configurações
e começou a me falar de coisas que eu não me encaixava mais, e coisas que eu precisava me encaixar, e coisas que eu precisava estar alinhado para aquilo que Deus está para fazer. Deus está para fazer algo muito grande, certo? E esse é o tempo. Esse é o tempo de nós não apenas fazermos coisas que terminam, mas de construirmos algo e deixarmos o Espírito Santo levar aquilo para a dimensão que Ele quer. Uma outra coisa, você sente que um novo tempo está chegando? Gente, isso é incrível, mas desde a metade do ano que passou, desde a metade do ano que passou, eu recebia isso constantemente. Sabe, que Deus tinha algo para mim, que algo novo estava chegando. E você sabe, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de buscar entender o que Deus fala. Sabe, o que Deus fala, eu entendo como um quebra-cabeça, uma direção que Deus está dando, e que Deus vai falando uma coisa aqui, falando outra coisa ali, vai mostrando que esse cenário mudou, que isso mudou, e eu pego tudo isso e depois eu começo a buscar no Espírito Santo, sabe, o que Deus está querendo me mostrar, qual que é o desenho profético que Ele está me mostrando. E eu quero falar isso para você. Se você sente que um novo tempo está chegando, então comece a se preparar, porque esse novo tempo chegará e você viverá o extraordinário de Deus na sua vida. Amém? Talvez você esteja aqui agora nessa live profética para mim dizer exatamente essas palavras. Um novo tempo está chegando na tua vida. E você não pode viver mais as coisas velhas, você tem que entrar em um novo tempo. E para entrar no novo tempo, nova mentalidade, para entrar no novo tempo, você tem que discernir o que Deus está falando com você. Amém? Eu quero fazer uma oração por você, se você me permite. Tá? Eu tenho 2 anúncios importantes para você. O primeiro é a respeito da nossa academia, a Academia King no Global, que é o que Deus me direcionou, certo? Essa academia vai funcionar toda terça-feira, às 20 horas. E mesmo que você não pegue ao vivo a academia, você pode assistir depois. Nós vamos ter também podcasts exclusivos, nós vamos ter e-books exclusivos, nós vamos ter painéis exclusivos. Quem já participou dos meus eventos sabe o que é um painel, é um tempo de pergunta e resposta. É o tempo para você andar no profético, é o tempo de você andar para algo novo. Eu convido você a andar junto comigo na Academia King do Global. No final do ano, nós teremos uma grande formatura online para todos aqueles que estiveram conosco, certo? Você que quer ser nosso aluno, que quer caminhar no profético, quer participar da Academia King do Global, é só você acessar, certo? É só você acessar, olha só, Academia King no Global. Se você clicar aqui, por exemplo, que é o módulo 1, né, discernimento espiritual, amanhã vai ser liberada a primeira aula e depois nós vamos ter várias aulas, certo? Em cada módulo, toda terça-feira eu estarei online junto com você. Essa é a oportunidade de nós caminharmos juntos e de nós vivermos o extraordinário de Deus. É só você acessar o meu site www.vinicius17.com.br e ali já fazer a sua inscrição para participar da Academia King do Global. O segundo anúncio é em relação ao meu livro Café com Jesus, que tem sido um devocional que tem nos dado muita alegria. As pessoas têm recebido muito de Deus através desse devocional e elas inclusive têm dado de presente aos seus amigos, aos seus parentes. Você pode adquirir através do nosso site www.vinicius17.com.br, certo? Eu estou mudando toda a configuração de muitas coisas porque eu entendo que esse é o tempo de conduzir você e ajudar você a romper. Então, se você quer mais de Deus, participe desse treinamento. Vai muito ajudar você a compreender o que Deus tem para a sua vida. Acesse agora mesmo o meu site e já entre para a nossa turma. Essa é a primeira turma, certo? Eu gostaria que você estivesse nela. Posso orar por você e te abençoar? Pai santo e justo, no nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que está entendendo que um novo tempo está chegando e que ela precisa de direções especiais para a vida dela. Traga vitória a ela, Pai, à sua casa, à sua família, aos seus negócios e aos seus projetos. A minha oração, Pai, é para que ela entenda que o Senhor está conduzindo ela
a um tempo totalmente novo, extraordinário e sobrenatural. Senhor, abre a visão espiritual e a audição espiritual dessa pessoa para coisas maiores e melhores no nome de Jesus. Eu te abençoo, a ti, tua casa e tua família, e que todo jugo espiritual, todo peso sobre você seja arrancado e que coisas novas comecem a surgir, uma inspiração nova venha sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Você toma posse dessa palavra, toma posse dessa oração. Então compartilha com outras pessoas, e você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Temos orado aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Eu convido você a orar junto conosco. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais. Soft light drifting slow through the silence, we let go. Shadows melt into the blue, endless skies I drift through. No beginning, no end in sight, only echoes made of light. Breathing in the quiet air, weightless thoughts dissolve somewhere. Every star a distant tone, calling me to feel alone. Mancing mancing anjing, aku sudah capek memancing di game babi ini. Memang visit babi, aku nggak kelar-kelar. Sudah berbulan-bulan aku capek memancing. Ini sotongnya. Don't let it fade. Every breath a song.
we carry